designers e criativos, tudo bem? No vídeo anterior eu mostrei pra vocês vários trabalhos meus mais antigos, de mais ou menos 2 anos atrás, que não estavam muito bons e eu reagi a essas imagens. E eu mostrei também no vídeo o que eu mudaria. Eu só não mudei de fato, mas para esse vídeo eu escolhi 3 daqueles designs para mudar aqui com vocês e mostrar na prática como eles ficariam com a experiência de design que eu tenho hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal, que toda semana tem 2 vídeos novos por aqui e eu falo muito sobre o mundo criativo e o mundo do design. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar na prática como melhorar no design. Primeira coisa que eu fiz foi corrigir essas imagens. Essas imagens estavam com recorte bem mal feito, então eu arrumei esse recorte porque eu achei que ficou bem mais harmônico, tava cheio de rebarbinhas, então eu corrigi essa parte. Para essa imagem, eu fiz uma sombra manual. Nas outras imagens eu até consegui aplicar o drop shadow, mas nessa imagem não rolou. Então eu fiz uma sombra manual e depois eu vim suavizando ela com uma borracha. Eu achei que ficou muito mais natural, até porque a gente queria sombra só na parte de baixo ali, no plano da imagem. Então não ficou com aquela sensação da caixinha voando, ela ficou bem certinha ali no plano. Depois eu vim com o logotipo, eu centralizei ali também, como centralizei todas as informações. E a parte ali da caixinha e do fundo, eu queria causar aquele efeito de um fundo espelhado. Então eu dupliquei essa imagem e eu virei ela num flip para que ela funcionasse dessa forma. Depois eu corrigi o recorte também das imagens da Blueberry e da Menta, depois que eu vou trazer aqui para dentro. Essas imagens elas já estavam em PNG, mas estavam bem mal recortadas, então eu corrigi. Corrigi também as cores, que eu achei que estava bem opaco em relação ao restante da imagem, e ela ficou bem mais agradável aos olhos. Depois eu peguei e fiz uma sombra de contato. Além da sombra no chão, eu também monto essa sombra por cima da imagem, porque toda vez que uma imagem está próxima do chão, ela também tem a sombra por cima dela, e não só na parte do chão ali. Para vocês que quiserem aprender como faz essa sombra ali que eu montei nesse criativo, eu tenho um vídeo aqui que eu já fiz aqui no meu canal, que ele já tá postado. Eu vou deixar no card aqui em cima. Depois vocês peguem e assistem, que eu passo nesse vídeo várias dicas super legais sobre ambientação de imagem e também como criar esse tipo de sombra. Depois eu peguei essa imagem ali também da Menta e eu também corrigi esse recorte. Eu não corrigi esse recorte de uma forma muito fina, porque não era uma imagem que ia ficar em grandes dimensões. Então, para minha função ali de recortar para uma peça de rede social, eu achei que ela funcionou muito bem. Eu tentei dar profundidade para essa imagem, porque antes elas estavam todas na mesma linha e não estava muito legal. A imagem estava dando aquela impressão de estar por cima da caixa, não tinha profundidade alguma. Então eu corrigi isso. Eu também corrigi as minhas imagens antes, eu não tinha noção de corrigir as imagens do jeito que eu pegava elas na internet. Eu jogava ali e tava bom. Então eu também fui aprimorando essa parte ali de corrigir essas imagens toda vez que eu fosse utilizar. Ali eu fui fazendo a sombra, depois eu tive que suavizar porque ela estava muito escura. E a parte ali da Menta, ela não era tão grande quanto as Blueberries, então a sombra ela era um pouquinho mais difusa. Então eu corrigi a parte da sombra de contato também ali da minha imagem, e eu achei que ficou bem legal, bem natural, e funcionou muito bem para minha imagem. Depois, além disso, eu também vou fazer aquela sombra que eu montei na outra imagem, por cima da caixa e entre a caixa e as imagens ali da Menta e do Blueberry. Só que eu deixei um pouco mais suave, né? No caso, bem mais suave, porque antes estava muito forte e não estava da forma adequada para luminosidade ali da nossa imagem. Ali não era para bater tanta sombra, então eu fui deixando bem mais suave, só para dar aquela sensação de que tá ali na frente da caixa mesmo, mas que não fique tão forte. Depois eu vim com a fumaça, eu deixei ela bem mais difusa, bem mais suave, porque antes estava muito forte e estava atrapalhando a leitura das demais informações. Depois eu posicionei o texto da mesma forma que estava antes, eu achei que estava bem legal essa parte do alinhamento e estava um layout bem diferente. Eu trouxe ali para margem para leitura, para a escrita ali da sessão, a cor que estava em cima da minha imagem. Como antes eu apontei que a gente tinha muitas cores, muito uso de cor,
e estava muito carregado, eu busquei utilizar sempre cores que já estavam na minha imagem. No caso, a cor da caixinha, a cor da menta, e achei que ficou bem bom do jeito que eu montei ali. Depois eu fiz a parte do My Blueberry Mint com texto mais suave também, que era a mesma tipografia que a gente escolheu para a parte do título ali, só que uma tipografia mais fina, para não para não ficar tão difícil de ler, porque era um texto mais corrido. Depois eu apliquei também uma textura ali no fundo, apliquei uma textura na minha imagem, na minha escrita ali da seção ali do texto, e achei que ficou bem legal. Depois eu trouxe um efeito de papel ali, para trazer mais aquele efeito de profundidade para minha imagem, e achei que ficou bem show assim. Ela fechou com várias dimensões, né? Depois eu fui posicionando os textos e corrigi também essa questão ali do fundo da seção que não estava muito legal e botei ali que eu achei que ficou bem show. Para essa imagem das bebidas, eu fiz uma pequena gambiarra ali, porque eu queria um copo americano com o logo do Smirnoff e eu já tinha encontrado outra imagem, mas não estava muito legal, então eu recortei a parte da outra imagem e apliquei um modo de mesclagem ali por cima desse copo. Eu achei que funcionou super bem. Eu apliquei 2 modos de mesclagem para que ela ficasse mais natural possível. E depois eu apaguei as rebarbinhas ali que ficou. Posicionei elas, diminuí um pouquinho a garrafa e o copo para eles ficarem proporcionais. E eu queria jogar também uma bebida ali para esse copo da Smirnoff ali que eu montei, porque o sorteio tratava-se da bebida e a mistura. Então eu queria trazer essa cor ali da mistura também para minha imagem. Posicionei ali dentro, achei que ficou bem legal. Um pouco artificial, óbvio, porque é uma imagem que foi mais manipulada, mas a intenção dela era a mesma, era fazer essa brincadeira ali, e eu achei que funcionou muito bem. Pro vermelho também trouxe um vermelho um pouquinho mais opaco, corrigi esses recortes também, que estavam com umas pequenas rebarbinhas, e fui fazer uma sombra do copo diretamente ali na imagem da minha bebida. Depois eu corrigi a cor também da bebida para deixá-la um pouquinho mais forte para acompanhar as outras imagens. Depois eu posicionei um sobre o outro, como se eles estivessem voando, e trouxe os outros textos que eu estava seguindo ali o padrão na minha imagem e centralizei também. Achei que ficou bem legal. Depois eu trouxe o texto ali do sorteio combo com uma forma divertida, brincando, como eu brinquei na outra imagem, que é curvar esse texto. Eu achei que ficou bem legal. Ficou uma coisa mais divertida, mais jogada. E eu acho que esse texto ele acompanhou bem a bebida ali do copo. E também ficou bem mais atraente do que já estava antes. Era uma cor muito escura aquela imagem e eu trouxe um pouco mais de vida para essa imagem. Depois eu fui escrever meu texto novamente. Eu posicionei ele de uma forma diferente um pouco, não totalmente centralizado, mas encaixei entre o gargalo da garrafa e a parte ali do copo de baixo. Eu achei que ficou bem legal. Eu escrevi meu texto e coloquei a parte do 1, do mais, com uma cor mais escura, pra gente aproveitar também aquele vermelho que tava ali na Smirnoff. Eu achei que ficou bem legal. Acrescentei a parte do regras na descrição ali na parte de baixo e fui corrigindo o meu texto e posicionando todas as minhas imagens da forma que eu achava que ficava mais agradável o layout. Depois eu vim com um pincel nos cantinhos e fui fazendo essa textura de papel para acrescentar uma profundidade a mais para a imagem e um detalhe a mais também. Eu já venho ali para essa minha imagem com tudo que eu ia utilizar. A primeira coisa que eu fiz foi selecionar uma cor ali ao fundo, que foi um vermelho um pouquinho mais suave, porque estava uma cor muito gritante e cheio de textura. Eu voltei com uma textura também ali para a imagem, porque eu acho que ia ficar bem legal, inspirado na imagem anterior, mas que não fosse atrapalhar a leitura e a legibilidade das minhas informações. Depois eu peguei a informação do Bateu a Fome. A parte do Bateu a Fome, eu aumentei a palavra fome para deixar ela bem chamativa e bem grande mesmo. E depois eu vim corrigindo os textos. A parte do logotipo, eu preferi colocar a versão branca ali no negativo, que eu achei que ficou bem melhor, já que tinha amarelo, já que tinha preto ali, ia atrapalhar um pouco o meu criativo. Depois eu vim com uma tipografia um pouquinho mais fina, que é a mesma do título, para escrever as informações abaixo ali, que aí estamos no Delivery Much. Eu acrescentei a palavra agora,
né? Porque era uma novidade ali da parte ali do delivery. E depois eu destaquei a parte do texto ali do delivery much e também do app, onde era para baixar. Depois eu fui corrigindo as imagens ali dentro da minha prancheta. Para um primeiro momento, eu estava separando espaço, porque eu acreditei que eu ainda iria utilizar a parte ali das cervejas, mas depois eu percebi que como o foco era o delivery much, era o delivery, as imagens das cervejas não eram tão importantes assim. Então eu vim com o logo do delivery ali e posicionei ele abaixo do texto, e eu achei que ele ficou bem legal nessa posição, ele encaixou bem ali com o celular e deixei ele ali. Depois, para simbolizar que essa parte ali é o aplicativo em si e ele está relacionado com esse logotipo, eu fiz um círculo e esse traçado para criar uma continuidade ali entre a imagem e a parte ali do celular. Depois eu acrescentei um amarelo também, que é a parte do logotipo ali da marca, e depois vim com um texto ali nas laterais para ser um texto decorativo. Então eu escrevi delivery. Depois eu peguei e curvei esses textos, que eu achei que ficou bem legal esse efeito ali curvado. Como tinha pouca informação, esse criativo me permitiu colocar esse texto decorativo e deixar ele bem forte. Depois eu trouxe também uma texturinha ali, um ruído em cima do texto. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário. Se você tem alguma sugestão para próximos vídeos, pode deixar aqui embaixo que eu vou adorar ver as sugestões de vocês. Um beijo e até a próxima!